Olá, boa tarde. No Conversa Pública Especial de Férias de hoje, nós vamos conversar com o Defensor Público Federal, Daniel Macedo, sobre um tema que gera muitas dúvidas nas pessoas, a reforma da Previdência. Vamos abordar as modificações e quem serão os principais afetados pela reforma. Daniel Macedo, seja muito bem-vindo, doutor Daniel. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Doutor, responde pra gente por que a reforma é tão necessária. Olha, há uma necessidade, um ajuste fiscal para melhorar o caixa da Previdência Social. Isso aí é uma questão cristalina, todos são uníssonos nesse sentido. A nossa grande preocupação, a preocupação da Defensoria Pública da União é que haja um retrocesso social. Direitos fundamentais, sobretudo que a partir da Constituição foram consagrados e a partir de uma PEC, de uma medida provisória, ocorra o afastamento desses direitos fundamentais. Então essa é a nossa grande preocupação nesse momento. Quem mais será afetado com essa reforma? Olha, certamente é o pobre, né? O hipossuficiente, ele será mais afetado, aquele que contribuiu durante todo um tempo, vai se aposentar não com o valor que ele ganhava, mas com uma média de salário, se é uma realidade, diversamente do rico, que pode ter um regime privado de previdência social. Então essa é uma realidade que a Defensoria Pública da União está de olho. É óbvio que isso vai gerar uma enxurrada de ações judiciais, isso gera um círculo vicioso, na medida que eu arrocho, na medida que eu, sobre a linha da austeridade fiscal, eu diminuo benefícios sociais, eu não respeito o segurado, essas pessoas retomam a Defensoria Pública da União para ajuizar ações judiciais. Num contexto onde o Poder Judiciário está numa situação de colapso. O Juizado Especial Federal, bem como juízos federais, já não dão conta das demandas que lá chegam. Quando as mudanças entram em vigor, doutor, já tem uma previsão? Já tem um projeto de emenda constitucional, que já se avizinha no Congresso Nacional. São votados em 2 turnos. Há uma qualificação na votação dessa PEC, ou seja, há um quórum mais rigoroso para aprovação. É óbvio que existe uma questão chamada direito adquirido, que é uma cláusula pétrea que deve ser respeitado pelo governo federal, né? Isso aí é um ponto de partida, né? O que nos preocupa é que uma reforma desta monta, desta envergadura, não esteja sendo discutida com a sociedade, né? Com as pessoas contra quem ela será impactada. Então, é imprescindível a realização de audiências públicas, conversar com a sociedade civil, com os economistas, com os juristas, e não vir uma reforma tão estruturante de forma verticalizada, sem que a gente tenha um assentimento da sociedade. E nós estamos observando isso, tanto na área da educação, como a normativa que há pouco se apresentou, também com a reforma tributária que se avizinha, situações onde o governo federal não está dialogando com a sociedade civil. Como nesse momento ele tem a maioria no Congresso Nacional, ele consegue visualizar uma janela de oportunidade para aprovar tudo aquilo que ele acha que é necessário. Doutor, cada dia mais nós vemos o nosso país mais idoso e com menos jovens para subsidiar todas essas aposentadorias. Por isso é tão importante essa reforma na Previdência? Menos pessoas contribuindo, mais pessoas se aposentando. Então é necessário fazer uma conjugação de tempo de contribuição, por exemplo, 35 anos. Então hoje uma pessoa pode se aposentar conjugando 2 fatores, 35 anos de contribuição e uma idade mínima de 50 anos. No serviço público, no regime próprio, já existe uma limitação de idade, 60 a 65 anos de idade. Para o regime privado, não. Eu conto que apenas uma limitação de 50 anos, mas se a pessoa já contribuiu durante 35 anos, ela pode já se aposentar. Então, a ideia a exemplo de países, como países da Europa e nos Estados Unidos, estabelecer um limite de 67, 68, 70 anos. Então, isso que vai ser discutido no Congresso Nacional. Não há nenhuma dúvida que há necessidade de uma urgente reforma na Previdência Social, tá? Estamos com um problema de caixa. Agora, por outro lado, nós também temos que verificar outros meios para melhorar esse caixa da Previdência Social. E como que a gente melhora isso? Aumentando o nível de empregabilidade, levando à frente as execuções fiscais. Nós temos grandes devedores do INSS. Isso é um fato. Se a gente, a pretexto de resolver o caixa do INSS, arrochar no mais pobre, esse não é o melhor caminho, porque direitos fundamentais, desde a década de 90, várias normativas são criadas para inviabilizar mesmo benefícios, a exemplo do auxílio-doença.
mais de 97% dos auxílios-doença são concedidos só pela via judicial. E nós temos um programa agora de revisão desses benefícios, né, do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez. Então, não pode uma reforma previdenciária sair de supetão, de surpresa, sem diálogo, sem cerimônia, de forma impositiva. Democracia é participação. Sem participação não há democracia. E a democracia não é só a democracia indireta, feita pelo Congresso Nacional, mas é a participação da sociedade na discussão de um tema tão importante. Quem já é aposentado ou vai se aposentar logo, não vai sofrer com essas novas regras? Quem já observou todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria, a partir da publicação da emenda constitucional, obviamente fica preservado por aquilo que eu já chamei, né, de direito adquirido, que é uma cláusula pétrea. Ou seja, aquele direito de obter a aposentadoria já se incorporou ao patrimônio da pessoa que requer a aposentadoria. Basta ser concedido o benefício. Ele já tem todos os requisitos. Agora, aqueles que estão na iminência de obter o benefício previdenciário, obviamente a emenda constitucional, que será publicada lá na frente, terá regras de transição para ficar algo mais suave. Então, por exemplo, se faltava 1 ano de contribuição, faltavam 2 anos de contribuição, teremos regras de transição, de modo que eu compute agora mais 2 meses, mais 3 meses de contribuição, né? Agora, aquele que está começando agora no mercado de trabalho, está contribuindo, está pela metade do tempo de contribuição, ele deve ter um regime bem mais rigoroso para obter a sua aposentadoria. Então, quem tem 35 anos de idade hoje, esperava que com 50 fosse se aposentar, bastando ter 35 anos de contribuição, agora vai ter que aguardar a nova idade limite, 60 anos, 65 anos de idade. Doutor, deve haver diferença nas regras entre homens e mulheres, mas ainda não tem nada definido, né? Ainda não há nada definido. O que está sendo estudado é acabar com regras de tratamento diferenciado para policiais, professores e outras carreiras que exerçam algumas funções com periculosidade, né? Isso está sendo objeto de alteração com essa nova proposta. E aí, só para constar, melhorando ou aumentando também o período de trabalho, né? Aumentando o período de trabalho. Se ele tem um período diferenciado de trabalho, deixa de ter esse período diferenciado, de contribuição, e é tratado como particular, como aquele que não é policial, o trabalhador comum. E no próximo bloco você vai conferir as mudanças feitas e os benefícios da reforma da Previdência. Voltamos já.